Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android. Olá, mais um interview aqui no programa Festas e Eventos TV. Eu estou recebendo meu amigo Delmar Resk, que, aliás, eu entrevistei ele há 10 anos atrás. É verdade, Delmar? Verdade. Tudo isso já? Já. A gente já fez 40 agora, Zé. 10 anos, Então, 40 e poucos. Caramba, o tempo passa muito rápido. E naquela época eu fiz uma entrevista falando sobre o Instituto Você. Nós estávamos começando aqui em Campo Grande, você fez a cobertura. Eu uso o vídeo que você gravou até hoje divulgando o treinamento, porque ele ficou o melhor de todos. Nunca tinha sido feito. Depois Você fez algumas outras coberturas, eu ainda uso aquele mesmo vídeo de 10 anos. E agora você vai complementar com a nossa entrevista para poder coroar aí os 10 anos do Instituto Você. Mas quem não teve oportunidade de assistir a nossa entrevista ou de conhecer o teu produto, o teu instituto, fala para quem está em casa o que é o Instituto Você. O Instituto Você é uma empresa, hoje nós estamos em 35 cidades no Brasil. Eu te digo que é uma das maiores empresas de treinamento na área de desenvolvimento pessoal que nós temos. Quando nós estávamos começando aqui era a primeira, na verdade a segunda unidade do Instituto que estava sendo aberta. É uma empresa voltada para o desenvolvimento do ser humano. Nós usamos a programação neurolinguística, o coaching, que hoje está muito em voga aí. E é uma empresa com treinamentos e cursos de formação de desenvolvimento pessoal. Treinamentos vivenciais, onde você vai romper suas barreiras, onde você vai se conhecer. Descobrir primeiro também suas barreiras, porque às vezes nem sabe. Vamos falar na ordem correta. Identificar e superar isso. E alguns cursos na área de formação da programação neurolinguística e do coaching. Me fala um pouco mais sobre a programação neurolinguística. Como é que ela funciona? Como é que eu posso usá-la no meu dia a dia? A PNL, Programação Neurolinguística, ela é a linguagem da nossa mente. Eu gosto muito de explicar o que é programação neurolinguística, explicando o que significa PNL ou programação neurolinguística. Programação, se eu chegar aqui e fizer assim para você, você não pensou, você tem um registro que é uma linguagem que você exerce. Então, programação nada mais é. Nós somos programados, tanto para coisas boas quanto para coisas que não são tão boas. Essa programação, ela vem da onde? Ela vem do nosso sistema neurológico e da nossa visão, tato, olfato, que é a forma como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo. E a linguagem nada mais é do que como eu me comporto diante dessas situações. A PNL, como eu me expresso. Como você se expressa, como você reage às situações. E a PNL, ela entende assim, ela tem um termo que fala mapa de mundo. O mapa não é o mundo. O mapa é o que você... O mapa é o meu mundo. É o seu mundo. Por exemplo... Que é diferente do seu. Que é diferente do meu, que é diferente dele que está ali na câmera, que é diferente de qualquer pessoa. E entenda assim, uma pessoa, você liga 100 câmeras, um microfone, o Zé está em casa. É o seu mundo. Sim. É o seu mundo. Você não vai ter nenhum tipo de sentimento que te abale. Por quê? Porque você tem segurança nisso. Você é um profissional, você é um cara que conhece o assunto. Eu já estou programado para fazer isso. Você já está programado, você já desenvolveu as habilidades. Uma pessoa que nunca deu uma entrevista, senta aqui, como é a entrevista com essa pessoa? Para que lado eu olho, onde é que eu vou? Fica um pouco de insegurança. E aí vem os sentimentos que a pessoa criou. A câmera não vai fazer mal para ninguém. Está conversando com você com câmera ou sem câmera é a mesma coisa. Sim. Mas o meu sentimento mostra, aquela câmera está me mostrando para o mundo. Então este sentimento faz com que a minha linguagem corporal talvez seja mais... Pode me bloquear, pode me deixar inseguro. E a PNL, ela trabalha com o objetivo de desbloquear crenças limitadoras que você tem sobre você. É só você pensar assim, quantas pessoas você conhece no mundo, amigos ou não, que tem oportunidades, mas ela não encara, não aceita porque ela acha que não merece aquela oportunidade, ela não é merecedora. Tem gente que tem sucesso e acha que não é merecedora. Todo dia eu converso com pessoas que expressam esse sentimento. Talvez essa pessoa, quando tinha lá 5 anos de idade, 6 anos de idade, falou para o pai, para a mãe, eu quero tal coisa. E o pai e a mãe dizem assim, isso não é para você. Na época era uma realidade do momento da família dessa pessoa. Hoje não é mais, mas aquele registro ainda existe. Isso não é para mim. Fez uma crença. Uma crença. E essa crença, ela passa inconscientemente a dirigir essa pessoa. Quantas pessoas têm um sentimento de menos-valia?
será que essa pessoa não ouvia? Ah, se você fosse igual ao seu primo fulano, aquilo é que é um menino. E a pessoa, meu primo, meu pai gosta mais do meu primo, minha mãe, meu primo, e ele. E hoje a pessoa tem sucesso. Nós falávamos há pouco de um amigo em comum, e você pode ter certeza que isto fez parte da vida dele, um dia. Tinha tudo, mas ao mesmo tempo não se sentia merecedor ou que valesse aquilo que tinha. Era refém dos sentimentos, dos registros que não são legais. Você sabe que você falando isso, Delmar, eu lembro de uma palestra que eu assisti do Senhor do Tempo. E ele, um menino muito jovem, um menininho no elevador com a mãe e com uma pessoa dentro do elevador, e essa pessoa pergunta assim, o que você vai ser quando crescer? Ele falou, cara, eu quero ter uma empresa com um monte de computadores, com um monte de coisa. Ele falou, mas isso você nunca vai ter. Aí a mãe falou, não, ele vai ter sim. Vai ter sim. E aí ele fala assim, a importância daquele testemunhal da mãe dele a favor, não, ele vai ter sim. E ele teve muito mais do que isso. Aquilo cria um registro. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Nós, enquanto pais, e a programação neurolinguística na consolidação e no crescimento familiar é fantástico. Eu digo que até meus 30 e poucos anos eu fui um pai bom, não um bom pai. Ou seja, um pai bom. Eu estava junto com os meus filhos, eu sempre fui muito presente. Mas eu era um cara extremamente rígido. Demais. Então, você levava as coisas. Se meu filho dissesse pra mim um dia lá, pequenininho, aí eu tô com medo, eu ia dizer, deixa de ser medroso, deixa de ser bobo, e acabar com a vida dele. Mas você nunca perguntou por que ele tinha medo, onde você podia fortalecê-lo? E aí eu talvez criei um registro, você é medroso, você é isso, você é aquilo. E eu certamente fiz isso. Hoje eu sou avô. E aconteceu uma cena com meu neto, um ano atrás, eu acho, sei lá, um tempo atrás, nós íamos subir uma escada e lá em cima estava escuro. E o meu neto, hoje ele está com 5, ele devia ter uns 4 anos, 3,5 para 4 anos, ele chegou e disse, vovô, eu tô com medo. Se fosse meu filho, eu tinha acabado com ele. Deve ser medroso, menino, sobe de uma vez, dá uns peteleco. Ia subir com medo. Ia subir com medo. Hoje, com o que eu adquiri, eu olhei, você tá com medo? Ele tá, por quê? Não, porque tá escuro. Tipo, você confia no avô? Ah, vovô, eu confio. Então vamos junto. Então vamos junto. E aí a gente é corajoso. O que você acha? Então vamos, dá a mão. Aí nós fomos subindo a escada. E quando chegou no meio da escada, eu olhei, e aí? A gente é corajoso, não é, vovô? Eu digo, a gente é corajoso. E vamos embora. E aí você desenvolve o quê? O registro. Eu sou corajoso. Meu avô é corajoso, ele me fez corajoso, eu enfrentei o escuro. Então esse registro, daqui 10 anos, ele tá lá, eu sou corajoso. Isso você fez com essa consciência que você tem hoje, com a criancinha, mas e com um adulto que ele pode ser reprogramado? Pode. É só nós mudarmos o registro. O que é mudar o registro? Primeiro fato, você falou, identifica, porque as pessoas não sabem que tem Depois esse o que eu vou fazer com isso? Aí você pega e diz assim, isso foi um fato, é uma ressignificação automática. Por quê? Eu entendo que aquilo foi um fato. E eu não sou mais aquele fato. Quando eu tomo essa consciência, tudo começa a ficar mais fácil. A ficar mais fácil. Delmar, então para a gente sintetizar a nossa entrevista, porque esse assunto ele é maravilhoso, apaixonante, porque muda a vida de pessoas, né? Muda. Transforma. Eu queria saber quem pode fazer, né, o teu treinamento. Para quem é dirigido? Para todas as pessoas? Respirou. É uma pessoa... Tá lá. Tá lá. Nós estamos com ele aberto normalmente para pessoas que são maiores de 18 anos, porque ele é um treinamento de alto impacto e de grandes transformações. Nós até aceitamos menores, depois dos 16, desde que o pai ou a mãe tenha feito, porque ele tenha consciência do que vai acontecer. Como é. E aí, eu estive em Brasília esse final de semana, eu tinha um senhor de 72 anos fazendo o treinamento. 72 anos de idade, e estava lá, e quando terminou o treinamento, ele disse assim, gente, eu descobri que as pessoas gostam de mim. Olha aí. 72 anos. Eu achava que ninguém gostava de mim. E o registro? Quantos anos? Quanto sofrimento pode ser poupado? Pessoas que deixaram oportunidades passar, pessoas que deixaram sonhos passar, porque não enfrentaram. Pessoas que vivem, eu digo assim, crenças limitadoras, o medo é natural, ele faz parte do instinto humano. Preserva a vida. Preserva a vida. Mas só que quando esse medo ele se torna maior do que você, ele é prejudicial, ele te torna covarde. Você começa a desistir.
Aí a gente tem que dar a mão pro vovô, subir a escada. E chegar e dizer, eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Então, quando você é refém disso, você tem que quebrar essas amarras, quebrar esses registros. E o treinamento, ele faz isso numa velocidade incrível. Em 3 dias, você muda a sua estrutura de comportamento e de pensamento. Transformações absurdas. Neste final de semana, eu estava em Brasília também, uma outra situação, uma senhora, antes do treinamento, ela ligou, eu estava no escritório, eu quero falar com a pessoa. Eu falei com ela, expliquei, ela tinha medo de avião. Ela não entrava no avião, há 10 anos ela não via o pai, porque o pai já tinha uma certa idade. E aí? E ela foi pro treinamento. E foi pro treinamento, e lá dentro do treinamento, ela quebrou um monte de amarra. Hoje, eu sou capaz de pegar ali e te mostrar a mensagem dela. Comprei minha passagem, vou pro Rio no final de semana e nada me para. Olha que maravilha. Por quê? Porque muda a forma de entender. De encarar as coisas. E isso muda. A gente fala que ele é um treinamento de desenvolvimento pessoal, Zé. Mas ele é profissional. Porque a pessoa que está aqui é o profissional. Não é uma máquina, você é uma pessoa. Então, quando você muda a sua vida pessoalmente, você muda você nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Você se transforma. Você resgata quem você é, sem as barreiras. Isso é maravilhoso. Para quem quiser fazer o treinamento, então, pode entrar em contato. Tem e-mail, tem site, tem site, telefone. Certamente você vai colocar todas aquelas letrinhas agora aqui embaixo aqui. Para poder entrar em contato direto com você. E aí nós vamos procurar, vamos visitar essa pessoa, se precisar algum esclarecimento. É incrível. Eu costumo dizer assim, Delmar, qual é a garantia que você tem do treinamento? Eu descobri uma que não pode ser maior. Qual? A regra é a seguinte, você vai para o treinamento, você vai fazer um investimento, é lógico. Sim. Se no domingo, quando terminar o treinamento, você disser que não serviu, eu devolvo o seu investimento. É mesmo? Simples assim. Olha. Então não tem garantia maior que essa. Por isso que está 10 anos fazendo sucesso. Na verdade, o Instituto tem 20. Aqui em Campo Grande nós estamos há 10 anos. Mas o Instituto tem 20 anos hoje, como eu te falei, em 35 cidades no Brasil. Eu tenho o prazer de dizer que eu fui responsável por abrir muitas dessas unidades. Então isso nos levou a chegar a esse ponto. E eu vou levar você para o treinamento. Não, eu quero fazer, eu preciso fazer. Não, primeiro, você merece. Eu mereço. E preciso também. Quero saber quais são as minhas crenças limitadoras, onde eu posso melhorar, porque todo mundo tem que melhorar em alguma coisa. Em alguma coisa. Eu dou o seguinte exemplo. Quando eu fui chamado para esse treinamento, eu achei que eu não precisava, que eu era o cara. E aí quando eu fui para o treinamento, eu descobri que eu era o cara numa área da minha vida. Mas em algumas coisas... Pelo amor de Deus, eu era uma catástrofe, pelo menos na forma de tratar as crianças, né? E agora você descobriu. E agora você muda. O meu interesse em fazer, porque eu quero ver em como eu posso fazer diferença na vida das pessoas. E isso é o treinamento. Cuidado para você não ir trabalhar comigo, hein, Zé? Porque o treinamento ele faz diferença. Aqui em Campo Grande, eu acho que já chega a 4.000 pessoas com mudança e transformação nas suas vidas. Não é uma coisa assim, uma coisinha. Claro, cada pessoa, Zé, tem um momento da vida. Sim. Então, para algumas pessoas, passou por lá, teve um aprendizado. Para outras pessoas, é uma mudança da água para o vinho. Tudo é seu tempo. Tudo é o seu tempo. Meu jovem, obrigado pela entrevista, então. E espero entrevistar você daqui 10 anos, né? Vamos fazer a próxima. O que você acha? Eu acho que eu vou fazer diferente. Você vai fazer o treinamento, eu vou vir te entrevistar. O que foi o treinamento? Pode ser. Tá combinado, então. Combinado, Zé. Obrigadão. Obrigado pela nossa parceria. Com certeza. E só quem tem credibilidade fica 10 anos. Nós estamos juntos aqui. Obrigado. Vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá.